Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. A paz do Senhor. Meu nome é Micaela, estou aqui no podcast Jesus Fonte de Vida, apresentando o programa especial Congresso de Adolescente. Neste momento, eu quero convidar a adolescente Camille para estar participando conosco neste podcast. Paz do Senhor, Camille. Paz do Senhor, Mica. O que você está esperando deste congresso e quais as suas experiências nos congressos que você já participou? Faz 3 anos que eu participo do Congresso de Adolescentes e cada ano tem sido uma experiência incrível, tem sido uma experiência única. Em cada congresso, Deus ele fala ao meu coração e não só ao meu, mas de diversos adolescentes que ali se encontram de forma diferente. E o que eu espero é que ele ia falar mais uma vez conosco, como já tem falado no decorrer dos anos. E eu tenho certeza que através do tema que será escolhido, Deus vai continuar falando aos corações dos adolescentes, assim como ele já vem falado. Tem alguma experiência que marcou a tua vida em um dos congressos? Ah, com certeza. O meu primeiro congresso foi o congresso que Deus marcou mais a minha vida. Foi quando eu me batizei nas águas e daí Deus ele veio se revelando na minha vida de uma forma indescritível. E foi quando eu fui chamada pela primeira vez também para ser solista e ali Deus ele se fez presente nos ensaios, no congresso. Algum dos congressos marcou alguém no meio da sua família, congresso de adolescente? Acredito que na vida do meu irmão também. Esse ano passado foi o primeiro congresso do meu irmão João. E ele foi batizado com 9, 10 anos. E ele com 13 anos foi quando Deus ele mostrou mesmo, assim, confirmou o batismo com o Espírito Santo. Muito forte. Sim, senhora. Queria de convidar a jovem Daiane. A paz do Senhor, Daiane. A paz do Senhor, Micaela. Como foi a tua experiência como apoio no primeiro congresso do ano passado? Então, foi uma experiência única. Realmente, como eu não tive a oportunidade, de participar do Congresso de Adolescente, eu recebi o convite para dando suporte no apoio. E realmente, a gente que está de dentro, é algo extraordinário, que a gente participa dos ensaios, desde a parte dos fardamentos, dos ensaios, das consagrações que teve. Então, realmente, a gente pôde sentir que Deus ele fez grandes coisas no meio da vida daqueles adolescentes. E qual a sua expectativa para este ano? A expectativa é maior ainda, né? Porque a primeira experiência, as pernas tremeram um pouquinho, mas agora a gente já tem organizado com mais antecedência, né? Para que tudo saia conforme a vontade do Senhor, né? Mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Agora convidamos o presbítero Márcio e coordenador das Uniões de Adolescentes. Paz do Senhor, presbítero Márcio. Amém, irmã Micaele, tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. Paz do Senhor, presbítero Márcio. Amém, irmã Daiane. Estamos aqui com algumas perguntas e uma delas é o adolescente cristão e a sua fé com Deus. Nesse momento de tantas dificuldades e relativismo moral, pense num desafio em falar em fé, onde o mundo todo só fala no que se vê. E principalmente falar para adolescente hoje torna-se um desafio. Mas nós vamos começar a conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre fé. Fé é aquilo que você não vê, mas acredita que já vai receber de Deus. E em Hebreus 12, 14, diz que sem fé e santificação ninguém verá o Senhor. Entendo. Então, em relação aos adolescentes e a sua vida familiar, né? Porque muitas vezes aborda a fé nesse contexto, né, da família. Como é que está a fé deles? Como é que auxilia em relação à fé deles? Bem, para a gente começar a entender o adolescente, a gente tem que entender como é que funciona a família. Hoje, no mundo pós-moderno, a gente vive um mundo onde as famílias têm sido trocadas ou substituídas por outros complementos. Por exemplo, nós hoje vivemos em tempos onde a base da família está sendo bombardeada. O casamento. E aí, para a gente entender o adolescente, a gente vai ter que entender que família é essa que ele está inserido. Onde tem pais separados, onde muitas vezes a convivência familiar não é boa, o desenvolvimento de valores sociais e também familiares vem com muita dificuldade. Então, quando você começa a entender isso, então você vai ter um contexto de que família é.
Por isso que quando eu converso com os conselheiros, aí eu digo, olha, o primeiro passo, além da oração, da leitura devocional e de também é tentar entender como é que eles vivem em família. Porque quanto mais você conseguir entender como é que funciona essa família, você vai ter mais opções de ajudá-los. Então, isso torna-se um desafio hoje. Em relação à estrutura, né? Familiar que o senhor relata também. É porque às vezes tem filhos que têm uma carência do pai, da mãe. Muitas vezes eles vêm inseridos em uma família onde não há um afeto. Isso tudo, quando vai juntar, eles, quando chegam na igreja, muitas vezes eles vão encontrar isso através da liderança, através dos amigos, através de tudo que está inserido ali. Então, quando a gente vê um adolescente que ele começa a estar muito agitado, então a gente tem que entender qual é o contexto dele. Porque é muito fácil olhar, aquele menino, ele é um problema. Mas será que é ele o problema? Ou será a família onde ele está inserido? Exatamente. E às vezes ele começa a demonstrar sinais de agressividade, ele começa a demonstrar sinais diversos, mas ele chamando a atenção para que olhem para ele. Então tem essa questão que tem que ter um olhar muito sensível para essa causa. Por isso que a vida familiar do adolescente ele vai influir muito no que ele vai representar lá fora. Vou dar um exemplo. Palavras do tipo, você nunca vai ser nada. Você não vai conseguir conquistar nada. Então, isso aí vai na mente do adolescente, ele vai começar. Se nem meu pai e minha mãe acreditam em mim, não vê potencial em mim, como é que eu vou chegar a ser um cidadão, de conquistar as coisas, de buscar? Então, fora isso, tem outras situações espiritual de conflitos. Muitas vezes ele vai chegar na casa do amigo e vai olhar e dizer, eu queria ter essa família. Porque essa família preenche um lado meu de afeto que eu não tive. Só que ele precisa entender que em toda família vai ter uma dificuldade. Na família nós vamos ter sempre problemas. Agora, quando a palavra de Deus chega, aí os problemas são diminuídos. Quando a presença de Deus começa a entrar nos lares, aí as coisas mudam. Por exemplo, é onde vem o culto doméstico, aonde vem a oração, o poder da oração. Senhor, que o meu filho seja uma bênção, ele vai ser um instrumento das tuas mãos. Hoje os pais, alguns têm dois extremos. Ou supervaloriza o filho, ou muitas vezes não acredita no potencial do filho. Então, tem pais que sempre colocam os filhos acima, ou senão também não querem nem saber. Então, tem que ter um equilíbrio nisso e com a palavra de Deus fica mais fácil. Amém. Então, em relação também, né, nesse contexto, influencia as amizades, a escola também, né? Aborda esse... Com certeza, e será daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Mas, por exemplo, hoje, quando a gente ainda chega na família, qual vai ser a dificuldade que ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar, quando ele começa essa nova fase, que tem a família e que tem outras áreas agora para ele. Ele agora tem a escola, ele agora vai ter os amigos, ele vai ter outro contexto social. Mas a base dele vai ser a família. É onde vão ter as primeiras experiências e onde ele vai desenvolver o seu perfil e caráter. Porque as pessoas acham, a escola vai educar, a escola está para educar. Mas formar mesmo, educar como se merece, é os pais. É onde os pais vão ter esse compromisso primeiro. Certo. E em relação, assim, às amizades, a estrutura, como é que fica mais ou menos a cabeça, né, do adolescente, que a gente sabe, como o senhor falou,
todo esse contexto, coisas novas, o mundo oferecendo muitas coisas e eles têm que manter ali firme, centrado. E a gente sabe que não é fácil, né? É uma fase muito difícil. É por isso que a família ela deve estar junta nesse início de processo. Porque se ela não tiver, os pais, a mãe, vão perder o seu filho para o mundo, no sentido espiritual que a gente fala, que é as mais influências, que são as redes sociais, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco, porque isso tudo vai juntar e vai começar a destruir a família. E o que é que vai ser colocado para a base da família? Amor, respeito e perdão. Sem esses, eles não vão conseguir desenvolver uma base familiar. E quer ver uma coisa? Por exemplo, pais separados. Um pai tem uma construção familiar de uma forma, a mãe tem de outra. O pai crê numa crença, a mãe crê noutra. Aí o pai... vou deixar a Mica falar um pouquinho. Realmente é difícil, porque assim, quando se há uma confusão, uma dificuldade no meio entre família, às vezes o adolescente ele corre para os amigos, né? E nem sempre esses amigos são boas influências. Aí eu acho que é aí onde começa a dificuldade no contexto bíblico e personalidade do adolescente cristão, né? Vai se formando agora, porque ele vai escolher o que é certo, o que é errado, né? E ele vai começar a entender o ambiente onde as amizades são boas e as amizades são ruins. Chama-se construção de valores. Isso. É onde ele começa a fazer a diferenciação. É onde ele começa a saber o que é bom, o que é ruim. E ele vai começar agora a buscar esses valores. Se o pai e a mãe não estão presentes, então o que vai acontecer? Ele vai começar a fugir e a buscar outros valores. Por isso que a criança e a adolescência é a fase de construção de perfil e de caráter. Se o pai e a mãe não se permitem estarem nesse processo, o que vai acontecer? Ele não vai ter aquela visão de dizer, meu pai, eu vou querer ser que nem meu pai, porque meu pai é um homem que tem um caráter, trabalha e tal. Não, ele vai procurar isso em outras áreas. Aí ele vai querer buscar isso, digamos, eu vou querer ser um profissional, ou eu vou querer ir para... Ele vai procurar um perfil de vizinho, um perfil de amigos. E o perigo é quando você vai procurar nesse perfil, aí você vai encontrar um problema. Isso. Porque se não tiver um caráter, aí ele vai começar a mergulhar em um mundo sem volta, que é do alcoolismo, de drogas e outros males. E é onde muitas vezes a importância da igreja. Porque quando o pai e a mãe, muitas vezes, esse adolescente não consegue ter essa base, muitas vezes ele chega na igreja, quando o conselheiro ele vai trabalhar com ele, ele vai olhar e dizer, olha, ele se importa comigo. Isso. Ele já começa agora a me ver diferente, então eu vou começar agora a seguir os passos dele. Então, isso é importante. Isso o senhor falou sobre também se espelhar, né? Quando o adolescente ele vai se espelhar na atitude da mãe ou do pai. Aí, às vezes, o pai ele é agressivo e quando chega na união, é um adolescente privado, né? Porque é o seguinte, você vai olhar e vai construir um perfil de valor. Se você entender que o perfil de valor daquilo ali meu pai sempre tratou minha mãe violentamente, então eu vou seguir. E quando aquele adolescente ou jovem vai buscar e vai dizer, eu vou fazer isso. Aí quando a mulher, se ela não tem essa visão de chegar para ele, olha, que é isso, eu sou uma jovem, eu não cresci assim. Não, mas o meu conceito de valor é esse. Veja como é importante. Querer ser diferente, né? Aí a palavra vai tratar isso.
a palavra vai tratar isso e vai desenvolver nisso. Então, é importante o adolescente ter esse cuidado da família juntamente com a igreja. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Oh, como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Glória a Deus. Perfeito louvor, né? Muito belo esse louvor que Camille louvou, né? Como adolescente, um exemplo. E nós vamos agora entrar nesse contexto, o adolescente, sua vida sentimental e a sua vida escolar. O que o senhor tem a dizer a isso, presbítero? Bem, vamos começar pela escolar. Como a gente falou no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre
a vida do adolescente na família. Só que agora ele começa a ter uma nova fase, que é quando ele vai para a escola, ele passa a ter duas coisas diferentes. Ele começa a ter, primeiro, contato com novas pessoas, começa a fazer mais amizades e, ao mesmo tempo, ele começa a ter um conteúdo agora que ele não tinha, que ele só tinha informação familiar e da sua vizinhança. Mas agora ele vai ter, começa a lidar já na infância com matérias curriculares e na adolescência as matérias vão se aperfeiçoando e ele agora tem que estudar, ele vai ter que desenvolver o seu tempo. Então é um momento de organização, que adolescente, na média geral, tem dificuldade com a organização. Então ele vai ter que organizar seu tempo, ele vai ter que ter tempo para estudar, ele vai ter tempo de buscar, se for crente, ele tem que ir para a igreja, ele tem que ter a vida devocional dele, ele vai ter que ter agora responsabilidade e compromisso com as matérias, porque eu sempre digo que adolescente ele tem que ser bom de Bíblia, mas também bom de escola. Porque Daniel, na Babilônia, ele conseguia desenvolver o currículo da Babilônia e ter uma vida de oração. Então, é um desafio porque ele vai começando agora a ter novas realidades. Na igreja e na família ele tem uma abertura de relacionamento muito pequena, mas agora ampliou. E nessa amplitude de relacionamento ele vai ter vários tipos de pessoas diferentes e também vai ter professores, cada um com sua ideia. E daí ele vai ter que começar a aprender a desenvolver e a criar na sua mente opiniões e discordar e aceitar as coisas. Isso, fora que sempre tem aqueles passeios com os seus amigos, né? Que aí é onde ocorrem algumas atividades separadas da escola. É porque o adolescente, como crente, ele é também social. Então ele vai participar das atividades, ele vai fazer certas coisas que são normais de um adolescente. Agora, só que o que eu falo hoje é o seguinte, ele não pode perder sua identidade. Tem coisas que dá para o adolescente fazer e tem coisas que não dá para ele fazer. E não adianta pessoas dizerem, mas o adolescente não sabe. Sabe porque eu já atendo adolescente e quando eu digo, olha, isso aqui, mas irmão, eu fiz, mas você sabe que é errado? Eu acho que sim. Então tem consciência do que é certo e errado. Não tem na totalidade. O adolescente não vai ter totalidade de entendimento do que é certo e errado, mas ele vai saber. Quando ele faz alguma coisa que fere os princípios da palavra, ele sente. E na escola tem muito isso. Então, é um momento de crescimento para acordar para a vida nesse novo desafio. E a sua área sentimental, porque é onde o adolescente às vezes é uma área frágil, né? E ele está conhecendo o mundo. A gente tem que falar, quando falar em área sentimental, a gente vai falar ainda de relacionamento. Então é o seguinte, lembra que no início a gente começou a falar que ele vai buscar na sua família, se ele não encontra na sua família sentimento, ele vai buscar em outro lugar. Quando ele começa a ter 12 anos em diante, começa a abrir a mente dele para essa área de relacionamento. E às vezes é onde vem as paixões, aonde vem os desejos, é onde muitas vezes a menina ou o menino não tem aquele carinho em casa, então vai querer ir buscar aquele carinho na figura, em uma outra figura. E assim, adolescente, ele gosta de conhecer tudo. Ele diz, olha, se eu disser assim, olha, você já foi para tal lugar? Ele vai dizer, eu não fui, mas eu já vou, eu estou marcado para ir. Porque ele sempre quer fazer, ele sempre quer estar na frente. Ele vai ter a curiosidade de conhecer, né? E quando é estimulado, que hoje a nossa sociedade estimula o adolescente a namorar, já começa na fase de criança. Então, quando ele chega na fase de adolescência,
É a fase de reformulação do corpo, é a fase de conhecimento, é onde ele vai começar a conhecer o que é amizade, o que é sentimento ainda. Ele não está preparado para lidar com essas pressões de um namoro, porque para o crente ele não namora por namorar, ele namora com compromisso. Então, com 12 aos 17, ele ainda não tem essa maturidade, esse preparo para se relacionar. Até porque as amizades vão e voltam e ele não consegue ainda estabelecer o que é um princípio de amizade. Imagina namorar. É uma das coisas que nunca sai da pauta no departamento, porque sempre tem conselheiros que chegam com essa demanda de adolescente querendo namorar, e principalmente as meninas chegam, querem namorar e não entendem que ele está na fase de preparação. É a fase do estudo, é a fase do conhecimento de si mesmo, é a fase onde vai desenvolver na palavra de Deus, buscar conhecer a Deus, para quando chegar a partir dos 18, quando se tiver o seu trabalho, emprego, aí sim, aí começa-se a vir um namoro com responsabilidade, que esse é o namoro cristão. Isso, e fora que também quando se fala em relacionamento, muitos quando começam, às vezes também os familiares não são evangélicos e também deixam bastante à vontade, né? Que para um namoro cristão sempre tem que ter regras. Eis a questão hoje. Se namorar já é difícil, então namorar com uma pessoa que não é evangélico torna-se mais difícil ainda. Por quê? Porque nesse conflito vai começar a levantar-se questionamentos. Porque quem é crente vai querer viver uma vida diferente de quem não é. Porque as pessoas vão dizer, não, mas isso é besteira, sim, mas é o que eu creio. Não, mas isso aqui, eu não vou para um congresso, para a igreja. Aí a pessoa que é crente vai querer que você vá. Isso vai gerar um conflito e daqui a pouco, quando for tomar um passo mais adiante, vai ter conflitos. E se tiver filhos, mais conflitos ainda. E Deus não é de confusão, Ele é de harmonia. Então, por isso que Deus ele trabalha com princípios. E qual é o princípio? Quando Isaac, o filho de Abraão, estava para buscar um relacionamento, se casar, Abraão mandou o seu mordomo Eliezer ir buscar aonde era da linhagem. Por que isso? Porque na linhagem já sabia os costumes, porque na linhagem iria ter uma harmonia de ideias. E aí ele encontrou a Rebeca. E aí viveram bem. Porque já imaginou, você pensa de um jeito, a pessoa não pensa do mesmo jeito, vai fazer coisas que vai agir em conflito. E a palavra de Deus ela é muito clara, que comunhão há a luz com as trevas. Então, um adolescente, ele é estimulado na igreja a entender o tempo das coisas acontecerem. Às vezes fica nessa agonia de namoro para lá e para cá, quando chega na hora que é a fase de jovem, aí não quer mais. Então isso aí é a fase dos conflitos. Às vezes, eu vou namorar para mostrar a minha mãe, a meu pai. Eu vou para sair de casa, olha, eu vou por isso e aquilo. Mas isso aí, quando chegar a hora, a gente vai namorar por mim, porque eu quero e eu preciso disso. Mas não na fase de adolescência, é uma fase perigosa que se tomar uma decisão errada, você vai trazer muitos problemas para a sua vida. Isso, fugindo um pouco desse contexto de namoro, a adolescente Camille também está aqui, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. No meio do teu ambiente escolar, como adolescente com fé, né? Como é que tu tens que se portar, tudinho, em abrir mãos de muitas coisas que o mundo faça, né? Porque nós temos uma identidade, né? Com certeza. Como sempre é ensinado aos adolescentes, né? Como sempre um conselheiro tem ensinado ao adolescente, é que, principalmente no ambiente escolar, a gente é como luz e sal do mundo.
A gente tem que realmente se comportar diferente dos iguais. E aí é onde fica a maior questão, onde os adolescentes têm feito exatamente o contrário. E o que os nossos dirigentes mais falam é que o nosso comportamento pode sim evangelizar ao nosso colega, ao nosso amigo. E daí onde é que fica a maior questão? Porque sempre vai ter um ambiente contaminado, né, com certeza, onde vai ter várias setas do inimigo, que é exatamente isso que ele quer que a gente caia. E é onde a gente precisa ser vigilante. A gente precisa pensar da seguinte forma: esse meu comportamento vai condizer com a minha identidade, como você perguntou, e é exatamente isso que vários adolescentes não têm feito. É a questão do: ninguém tá me vendo, meu dirigente não tá me vendo, minha presbiteriana não tá me vendo, então não tem problema algum. Então, esse tem sido o maior questionamento, né? E é daí que a gente fica aquela questão: meu dirigente não tá vendo, minha presbiteriana não tá vendo, mas Deus está vendo, e isso é o mais importante. Meu amigo tá vendo, e será que esse meu comportamento para ele vai, de alguma forma, afirmar ele no evangelho? Então, se é negativo, aí a gente tem que se pensar, né? Você já passou em alguma fase de que assim, dizer não? Qual seria ela? Eu acho que a fase mais difícil era quando sempre levantavam um questionamento sobre Deus existe ou Deus não existe. E daí, além da questão da gente ter o embasamento bíblico, é também sobre o fruto do Espírito, a calma e a paciência. Mas aí é onde fica o questionamento maior, né? Como é que foi? Foi um pouquinho conflituoso manter a calma, manter a paz. Mas é como aquela coisa, né? Se a gente tá ali pra mostrar que Deus existe, afinal de contas, se Deus não existe, por que a gente tá aqui? É a maior pergunta, né? Então, antes de responder a pergunta, eu acho que o comportamento ele responde muito mais. É o teu testemunho, né? Com certeza. Chegar até aqui.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Então, presbítero, falando do adolescente e a rede social, o que o senhor tem a dizer aí? Veja só, hoje, na minha época, não é tão longe assim, mas a gente não tinha essas exposições de hoje. Porque eu sempre falo que toda geração ela vem com uma modernidade diferente. Então, assim, na minha geração, as relações eram mais pessoais e individuais. Hoje, essa geração ela é uma geração virtual e tudo dela envolve muito celular. E a gente tem que acompanhar, infelizmente. Então, a gente tem que começar do ponto de partida do apóstolo Paulo. O que eu vou fazer? Glorifica a Deus, exalta a Deus. O nome de Deus vai ser glorificado naquilo que eu vou fazer? Ou se é algo que vai trazer apenas uma autoglorificação para mim? Ou vai me colocar como alguém pertencente a algo? Por exemplo, se eu começo a fazer coisas que vão me identificar como uma pessoa cristã, amém, como um crente. Mas quando eu começo a partir para outras situações, então eu vou começar agora a me identificar com outro tipo de situação. Aí eu vou deixar que não me identifique mais como um crente, mas como uma pessoa que tem valores e princípios diferentes do cristão. Sim, e tem uma questão polêmica entre os adolescentes e a rede social, né? Você pega uma fotinha e às vezes coloca uma música internacional, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? É um tema delicado, mas assim, eu entendo que nós temos a nossa maneira de ser como igreja. Então, qual é tudo que a gente faz? Qual é o objetivo?
temos que glorificar a Deus. Será que quando eu coloco aquilo, qual é a minha intenção? Ah, mas eu fiz sem querer, certo, mas vai ter uma consequência. Como é que vão nos enxergar? Então, não só a questão de música nos stories, você falou sobre música internacional, tem muitas coisas muito piores que a gente tem recebido, que quando eu observo, eu digo, meu Deus, não se identifica nem como uma pessoa crente. Então, como a gente vai fazer? Só existe uma questão: orar, ensinar e chamar e explicar. Mesmo que seja várias vezes. O apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não fico constrangido a falar as mesmas coisas. Ah, mas eu vou repetir, eu já falei tanto, mas eu vou repetir, porque é segurança para nós. E isso fala da responsabilidade de quem trabalha com adolescente, ou quem trabalha na igreja, tem que estar falando, tem que estar repetindo as coisas. Os profetas, eles tinham essa missão. Deus falou para os profetas, como Ezequiel. Ezequiel, Deus disse, fala, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Porque se a gente não falar, fica difícil, porque Deus vai requerer daquele obreiro, daquela geração, que está com a responsabilidade. Então, hoje, os adolescentes são envolvidos muito pela questãozinha que a gente não falou, mas a questão do grupo, porque ninguém quer ficar fora do grupo. Então, aquele grupo ali, para ser aceito, tem que ter algumas credenciais. Se você quiser pertencer ao grupo, olha, dança aí e filma. Olha, faz isso. Então, e o adolescente ele vai para querer ser aceito por aquele determinado grupo e vai ferir o padrão moral e espiritual da igreja. E também vai perdendo a presença de Deus. Porque nós somos o que nós nos alimentamos. O apóstolo Paulo ele fala da luta incessante da carne contra o espírito. O espírito lutava e a carne também lutava. Então, se ele lutasse e desse mais a carne prevaleceria. Se fosse ao espírito, o espírito vai prevalecer. Agora, para isso, qual é o nosso desafio? É viver entendendo para quem vivemos. Quando agora é uma fase onde não se pensa no futuro, é uma fase do imediatismo, viver o hoje e o agora, não se pensa nas consequências. E aí um adolescente, ele não vai pensar muitas vezes, se Jesus voltar agora. Por isso que a gente sempre fica falando, insistindo, com os temas de adolescente, que se falem, nosso pastor orienta, irmã Rosa, que se fale muito sobre a vinda de Jesus, uma vida de santificação, na presença do Espírito Santo. Há estudos para que desenvolva esse caráter moral. Mas aí não é só a igreja, tem que ser a família, tem que o adolescente querer também isso, porque depende muito se ele quer. Porque se ele não quiser, fica difícil. Isso é justamente como o senhor falou, né? Ser como Daniel. Embora os pratos venham, as ofertas venham, e você ter ali a firmeza em Cristo em dizer não, né? É verdade, porque é muito difícil hoje você renunciar. Não é moda. Porque hoje se vê que é tudo viva pelo prazer. Viva pela intensidade da sua carne. Então, quando fala em renunciar, não pode renunciar. E vai dizer o quê? Você é adolescente, você tem a vida pela frente. Vista-se pelo momento. Use o que você quer, faça o que sua carne desejar. Mas só que, na Bíblia diz que se te pedir a tua alma hoje, qual vai ser a sua resposta hoje? Então a gente tem que pensar nessas coisas e orientar para que o adolescente cresça
fisicamente, espiritualmente e moralmente. Com as palavras do Senhor em relação, né, que a gente pode fazer é orar, né, apresentar, porque as escolhas realmente fazem toda a diferença no futuro, né, do adolescente. E em relação ao adolescente na igreja, né, que a gente sabe que através das redes sociais muda um pouco o comportamento deles também entronizado na igreja. Como ele deve se comportar, como ele deve mostrar a sua fé. Bem, lembrando que hoje há uma questão de família muito difícil. A base dele já tem a dificuldade, porque hoje não está fácil criar filho. Aí você vai para a escola, os valores filosóficos e morais estão invertidos. Você vai para redes sociais, ensinam totalmente ele se expor. Então, quando chega um monte de aberturas para viver o que ele quer viver, fazer o que ele quiser da vida, entre aspas, do que oferecem, a igreja chega e diz, olha, aqui você tem que renunciar à sua carne, você tem que se vestir decentemente, você não pode estar falando qualquer tipo de palavra torpe, você tem que ter uma conduta moral. Mas todo mundo faz aquilo, mas você não faz porque você pertence à igreja. A igreja tem seus princípios e valores morais e espirituais. Você tem que estar, mesmo no ambiente que for, você tem que se lembrar que é um crente. Você tem que ter seu testemunho. Torna-se para muitos uma carga, mas existe uma recompensa, porque Jesus vai honrar o adolescente. Todos os jovens que foram fiéis, Deus sempre honrou. Agora não é fácil, porque sua carne vai dizer para você aproveitar os prazeres, mas o seu espírito vai dizer, ore mais, busque mais, leia a palavra, renuncie certas coisas, venha se integrar à igreja. Às vezes eu escuto pessoas dizer, mas aquele menino tem 17 anos, estão botando ele para ser um pregador. Aí eu fico me perguntando, e lá fora? Que eu vejo pessoas que são levadas para uma vida totalmente diferente, aonde vão perder a sua vida. Mas está tudo certo, porque o Deus desse século está comandando tudo. Só que nós temos que estar lutando contra as hostes espirituais, porque há um controle espiritual contra isso, porque ele sabe que se lutar contra um adolescente, amanhã é uma menos que vai fazer um impacto no inferno. Então, o que vai acontecer? Nós temos um compromisso muito grande que é preparar essa geração. Eu sei que não é fácil. Hoje há um receio de falar o que é preciso falar, mas a igreja tem se levantado e tem preparado essa geração. São tempos difíceis, mas no tempo de Paulo ele já disse, tempos trabalhosos. Ele disse que iria aparecer muitas coisas, vãs sutilezas, iriam ter doutrinas de demônios, iriam ter homens amantes de si mesmos e homens amantes do mundo. Então, nós como crentes, nós estamos vivendo nesse tempo. E nós temos que apontar, olha, você vai viver nesse mundo, mas como peregrino. Peregrino viajante. A qualquer momento, a trombeta tocar, você vai subir. Mas para subir tem que estar preparado. Não anda de todo jeito. Você vai para uma viagem, você tem que se preparar. Eu vou para onde? Eu tenho que preparar roupa. Eu tenho que me preparar para saber o que eu devo usar e o que eu não devo. E que horário vai ser. Só que a viagem nossa para o céu não tem horário. Apenas diz que é de maneira rápida. Então,
nós como igreja temos que zelar por essa juventude, porque eles vão fazer a diferença. Agora, entendendo que cada um viveu no seu tempo. Eu não posso querer que essa geração seja que nem a minha, porque há uma diferença de gerações. Agora existe uma coisa: os valores são os mesmos. A cobrança será a mesma, que é a vida de santidade, uma vida cheia do poder de Deus e vivendo um testemunho para Deus. Glória a Deus. E realmente, né, a gente sabe que a gente, como jovem, a gente já passou pela fase de adolescente, né? Chega ao momento que as pessoas mais sábias vêm dar conselho e muitas vezes, né, tem alguns que são um pouco birrentos, não entendem no momento, mas lá na frente eles compreendem, né, aquela repreensão, assim como o próprio Deus, né, repreende o filho que ama, assim Deus se utiliza, né, da vida do Senhor e tantos outros para aconselhar, por mais que eles não entendam agora, lá na frente eles vão ver os frutos. Claro, porque no momento, no início, a correção ela não é bem aceita. Porque a correção, principalmente, eu vou falar com a adolescente, porque qual é a visão do adolescente? Imediatismo. Então ele vai dizer que já sabe. Ah, irmão, eu já sei. Ele vai querer mostrar que vai vencer sobre o que eu fui falar com ele. Eu vou mostrar para ele que ele está errado. Tem esse espírito. Então, quando vem isso, e a gente tem que saber disso e fazer a nossa parte. Porque muitas vezes existem adolescentes que dão muito trabalho no início da fé, mas hoje eles desenvolvem uma vida ministerial que nós temos acompanhado muito bom. Agora, qual é o desafio? Aqueles que nos dão mais problemas merecem mais a nossa atenção. Aqueles que são calados, eu tenho aprendido que a gente não deve desprezar um adolescente muito tímido. A gente pode desenvolver mais a vida dele para que a timidez dele seja trabalhada, ele seja uma bênção na vida cristã. Tudo é oportunidade. Como eu falei no início, que quando vê um adolescente muito agitado, tem a questão familiar. Se não tiver a questão familiar, tem a questão pessoal dele com ele mesmo. E quando não é isso, muitas vezes é uma luta espiritual. Então, não é fácil. Mas a gente foi chamado para lutar, vencer e esperar os frutos. Às vezes o fruto não vai vir na minha geração, no meu momento, mas lá na frente vai ter. E isso a gente tem que entender. Glória a Deus. Então, todo esse contexto que o senhor relatou, né? Neste momento, a gente aborda o ponto que eles mais esperam, o congresso de adolescente, né? Como é que está a expectativa, toda a preparação, como foi? Bem, cada congresso tem uma história. Pelo menos, tem pessoas que acham, não, foi um jubileu, esse vai ser mais fácil. Não, não é assim. Já venceu mas a gente tem que, cada congresso tem que melhorar. Se a gente orava, ora mais. Se a gente se preparou, se prepara mais. Agora existe uma questão. Quando as pessoas sabem já o que fazer, fica mais fácil de trabalhar. Então, houve-se nesse congresso que já tem equipes que começam a orar desde cedo, começa a se preparar o fardamento, começa-se também os pré-congressos, depois vem os 3 dias de congresso. Eu sempre falo, visão, planejamento e execução. Essas 3 bases, porque eu sempre digo, tem elemento espiritual, que é a nossa oração, e Deus vai fazer o que é para ele fazer. Agora, o elemento material, eu tenho que planejar, eu tenho que buscar conversar com quem está na frente do congresso, que são os conselheiros. Eu tenho que saber como é que está tal congregação, tem quantos adolescentes. Está faltando 10. E o que é que a gente faz para que eles participem? Como é que vai ser a logística dos dias?
como é que vai ser a ornamentação, como é que vai ser a entrada, como é que está o jogral, como é que está o grupo de louvor, quem vai cantar, enfim, são tudo detalhes. Desde a chegada, a organização até o último final, porque isso eu tenho aprendido desde cedo aqui com o nosso pastor Simas. O planejamento, a organização e a execução. E ainda digo mais, tem que estar acompanhando desde o início. E ele nos ensinou e a gente tem tentado aprender e executar o que ele tem passado para nós.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Então, presbítero Márcio, a pergunta mais esperada do programa, né? Da onde surgiu o tema, com que contexto bíblico ou que experiência? Surgiu em Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e como em todos os anos, o pastor ele sempre ora e ele mesmo dá o tema. Sempre, já no pré ele diz, não, mas fica contigo. Aí a gente desenvolve. Então esse ano o congresso é Eis que cedo venho e o tema do pré vai ser Adolescentes Renovados. Então vai ser dias de muito trabalho, mas também de adolescentes renovados e cheios de Espírito Santo. E qual é a programação que o senhor tem esperado para os pré-congressos? Olha, eu tenho esperado que seja dias onde a mão de Deus esteja e que eles venham, mas venham com um sentimento de buscar a Deus. Porque nesses dias a gente coloca por áreas. Por exemplo, tem Neópolis 2, aí o pessoal já de Neópolis, Santana, Bairro Novo ali, vai aquele pessoal e alguns aqui do centro. E no último dia, que é no último sábado de fevereiro, será também o último pré. No caso, já aconteceu. Então, vai ser em Santo Antônio, os adolescentes todinho, uma boa parte do campo vai, e aí é onde vai ser desenvolvido o tema, que é Adolescentes Renovados, Cheios do Poder de Deus. Na abertura do pré, é um sábado antes, Neópolis 2,
será adolescente defendendo a sua fé na tônica de Moisés. Então, vai ser 2. Fora isso, tem os ensaios, que são 5 ensaios. E o último, geralmente, a gente leva uns brindes para sortear com eles, agradecendo a Deus por mais um momento com eles no congresso. É como o senhor disse, né? Se realmente os adolescentes se disponibilizar em adoração, né? Nos pré-congressos, porque o tema em si, ele já fala por si, né? Adolescentes renovados. Um adolescente que busca o renovo, o batismo com o Espírito Santo, o renovo. Eles realmente já têm que chegar quebrantados, né? Verdade, porque se ele vai com espírito de adorador, a tendência de Deus enchê-lo da sua presença é muito maior. Então, a gente espera que Deus venha realmente preenchê-los de todo o seu espírito nesses dias. Glória a Deus. Realmente a nossa conversa foi muito boa, né? Mas estamos chegando ao fim. Passa Já rápido, agradecendo, né, a oportunidade por tudo que o Senhor relatou nesta tarde para nós. E agora é só agradecer por tudo o que o Senhor tem feito. Muito bem. Passa rápido. Queremos agradecer a vocês porque vieram participar desses momentos aqui falando sobre o Congresso de Adolescente, conhecendo um pouquinho como é o adolescente e também um pouquinho do Congresso e do que vai ter desse trabalho. E só resta agradecer a Deus, agradecer ao pastor Simas e irmã Rosa, que é supervisora, que Deus tem dado um pai e a mãe para nós, e agradecer a cada adolescente, a cada conselheiro e secretária pelo que desempenharam nesse congresso. Também Gidel, que é o cinegrafista, diretor e produtor aí do programa, e agradeço a vocês por virem e estarem conosco neste momento. Deus abençoe, foi um prazer. Amém, presbítero. Nós também agradecemos, é uma honra ter aceitado esse convite. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família e o nosso produtor, né? Nós agradecemos por tudo. Quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és. Como santo és, Senhor. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.